E o tema da live de hoje, desta entrevista de hoje é Nó do Norte em Leão, ou Casa 5, Nó do Sul em Aquário. Isso muito me interessa, por isso eu vou ouvir com muita atenção Sueli Mordoco, psicoterapeuta junguiana, astróloga. Diga o que eu preciso desenvolver, que é o meu caso. Eu tenho o Nó do Norte em Leão e o Nó do Sul em Aquário. Eba, então chegou tua vez. Nó do Norte em Leão ou na casa 5, como a gente já falou. Então você pode ter o teu nó do Norte em Leão pode não estar na casa 5, percebe? Né? O Ele está seu na nó 1, do no Norte caso. cai na 1, percebe? Então, nestas lives todas, então seria você olhar a casa 1 e casa e nó do Norte em Leão. As duas informações. Então, o que seria? Abandonar, ou seja, o que você já conhece. O nó do Sul em Aquário é o que você já vem trazendo de experiências do passado. Isso é como se você já soubesse bastante isso. E o que é isso? É as qualidades de Aquário. Aquário é um signo de ar e muito do intelecto, das ideias, tá? Aquário não gosta do mesmo sempre, vamos dizer assim, ele é o signo das mudanças, e é o signo, sabe do quê? Do coletivo e do social. Lembra que já falamos de Capricórnio, que ele é muito versado ao social? Também Aquário. Aquário, ele se esconde, vamos dizer assim, pelo lado negativo, nos grupos, né? Ele não é o centro. Ele dá a mão, ele é fraterno. Ele está sempre não nos holofotes. Ele não gosta disso, ele não quer ser o centro. Então, ele se anula no coletivo ou no grupo, tá? Isso do lado negativo, como a gente já viu. Então, o que tem que desenvolver? O lado do Nó do Norte em Leão é você desenvolver a sua própria autoridade pessoal. Ter a alegria de ser quem você é, autenticamente, tá? Poder ser o centro, tá? Sair do grupo e ir para o centro, para que as pessoas o vejam e que você se mostre na majestade e no brilho que tem Leão, né? Que é a própria pessoa, tá? Então, o que ela tem que fazer? Desenvolver o quê? O Nó do Norte em Leão. Autoconfiança, que vem do Sol, né? De Leão, de brilho. Expressar a própria individualidade. Tá? Enquanto ele está dando a mão para o grupo, ele está meio que neutralizado lá, né? Mas na hora que ele tem que se mostrar, ele tem que se expressar do jeito que ele é, abraçando o próprio valor dele. Ele tem que saber isso. Então, isso é o que ele tem que desenvolver no Nó do Norte, tá certo? E qual é a tendência do passado de Aquário? Tá? Ele é muito idealista. Ele trabalha muito com as ideias e deixa de lado o que é as próprias necessidades e desejos. Tá? Então, ele é um ideal muito para o coletivo. Eu me lembro muito, sabe o quê? Do Robinson Crusoe. Não é o Robinson, que ele... Não é o Robinson. Quem é que roubava dos ricos para dar para os pobres? Ah, é. Nossa, fugiu. Sim, mas tem. Né? Sabe esse? Esse é muito aquariano. Eu acho que confundo o O personagem. personagem, Robin Hood. Robin Hood, Robin isso. Hood. Robin Hood, isso. Né? Robin Hood. E Robin Hood, ele era o herói aquariano. Né? E ele se esquece dele. Ele tem que dar para o mundo. Ele vai trabalhar para o mundo. Errado? Não. Só não pode se esquecer dele próprio. Do que ele deseja. Qual é o caminho dele. Né? Ele não pode se esconder nesse objetivo grupal, né? E sempre se sacrificando pelo bem maior,
tá? Por quê? Porque tem também dificuldade em ligar para o pessoal. Então, enquanto a gente faz muito de uma coisa, falta o outro, Uhum. tá? E o nó do norte está dizendo, ó, tá faltando. Vamos agora desenvolver esse lado, né? Tá? Então, qual é o desafio? Que o coletivo, você tem que superar a sensação que o coletivo é mais importante, tá? E Uhum. que você tenha que se expressar nas suas necessidades individuais sem culpa. Porque muitas vezes fica a coisa, como eu não vou pensar no outro, no grupo, no coletivo, no meu país, não importa, né? Mas e você? Né? Primeiro, vamos dizer assim, eu sou estrutura disso tudo, tá Uhum. certo? Então, a gente tem o caminho da vida do nó do norte. E é Vamos ver? interessante isso que você está falando, porque a gente vai ver como que é uma roda, né? Então, logo um vai ser o norte e o outro o sul. Quem está acompanhando essa série, né? Logo vai ver que a Uhum. coisa vai inverter, né? E como isso mostra, o nó do norte e o nó do sul, mostra realmente que é o caminho do meio mesmo, tão difícil. Porque o contrário também seria horrível, né? Uma pessoa pensar só nela e esquecer o coletivo. É uma pessoa irritante, assim, vamos dizer assim, insuportável. Egocêntrica, Egocêntrica, egocêntrica. insuportável. É. Então é esse Aí a gente, equilíbrio. e a gente já viu, veja o seguinte, a gente já viu ou vai ver que o quê? Nós estamos no nó do norte em Leão e o nó do sul em Aquário. Mas tem aqueles que a gente vai ver, que a gente não viu ainda, o nó do norte em Aquário, ou seja, abandonar o Leão, né? É? Porque se o meu caminho é ser Aquário, é que eu sou muito Leão. Tá? Sim. E que é o contrário deste. Que é o contrário Uhum. desse. São pessoas que poderiam se conhecer para que um pudesse dizer, olha, o caminho eu já sei, é por aqui, é desse jeito. É. Na E é muito verdade. interessante essas nossas entrevistas, porque você consegue mostrar para a gente que a astrologia vai muito além da previsão. O que vai Exatamente. acontecer, o que vai, né? Nós estamos aqui em início de ano, muito nisso, mas nos conhecer é a grande arma da astrologia. E da minha parte, como sou psicoterapeuta e tudo mais, o meu foco maior é autoconhecimento, autodesenvolvimento psicológico, espiritual, ou seja, o caminho dessa vida, como fazer dessa vida uma vida com mais estrutura, com um Propósito, né? pouco mais propósito e significado. Você percebe? E é esse. Agora, a previsão da astrologia faz parte, porque a vida é feita de ciclos, e a Uhum. cada ciclo a gente pode prever pelos planetas, vamos dizer assim, que dão essa dica, acho maravilhoso. Mas achar que a astrologia é só isso, também não. Reduz, né? Então a gente está falando, né, nesse nosso encontro de hoje no Nó do Norte em Leão, Nó do Sul em Aquário. Então o grande desafio para quem tem essa conjunção, né? É Uhum. superar então a sensação de que o coletivo é o mais importante, da gente saber que a gente tem o direito, sim, de ter a autoridade sobre a vida, né? E você sabe o seguinte, eu acho interessante entender, sair da sombra e assumir o protagonismo. Olha que bonito, né? É Uhum. muito interessante, porque o aquariano, ele fica na sombra do eu, se a gente for ver, no lado negativo da história, tá? Assumir a liderança da própria vida também, né? Não, Uhum. eu quero ir por aqui, né? Eu tenho talentos e eu tenho que ter a coragem de colocar, me expressar nos meus talentos. E também me responsabilizar pela minha própria existência. Olha que interessante. Porque ser um eu separado, eu me responsabilizo por mim. E com isso eu tenho que desenvolver a autoconfiança.
de ser autêntico. E com isso, eu acho que repetir, tem uma música que diz, né? A alegria de ser o que é, como eu já tinha colocado antes. Acho tão bonito isso. Isso é muito Uhum. leão, sabe? Então, integrar as qualidades aquarianas com, com o leonino é reconhecer que também a gente merece ser o centro, tá? E merece brilhar. A gente não tem que só ficar atrás dos bastidores, vamos dizer assim, né? Segurando o outro. Eu posso ser, eu posso me mostrar, e é válido eu querer ser reconhecido. É muito bonito. Tá certo. Maravilha, então. Encontrar o próprio valor, né, e ser autêntico. Mas esse equilíbrio, como a gente estava falando, é bastante difícil, né? Oh, Porque é aquilo que. Qual é a minha hora de entrar e qual é a hora de sair, né? De cena. é. Sair de cena. Né? Ficar em cena toda vez, com a luz atrás de eu, seguindo a luz, ou querendo que a luz me siga, né? É over. Aí É cai no muito. exagero, né? É Maravilha, muito. maravilha. Então, num próximo encontro, a gente vai dar sequência nesse nosso tema, Nó do Norte e Nó do Sul. Lembrando para quem está assistindo, se você, para você descobrir onde está o seu Nó do Norte e Nó do Sul, pelo mapa astral, né, natal, Isso. e também existem tabelas pela data de nascimento que é possível ver. Aí volta aí nas nossas entrevistas e deixa eu descobrir aqui qual é o meu e vamos nos autoconhecer. Muito obrigada, Sueli. A gente volta no próximo encontro falando do quem tem nó do norte em Virgem e nó do sul em Peixes. Até Combinado? lá. Obrigada.